Neste momento, peço a atenção de todos vocês para convidarmos agora Carlos Nobre. Carlos Nobre é um climatologista brasileiro, formado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, também doutor em Meteorologia pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ele dedicou sua carreira científica principalmente à Amazônia e à ciência climática nos Institutos Nacionais de Pesquisa da Amazônia e também pesquisas espaciais. Lançou originalmente há quase 30 anos a hipótese de savanização da Amazônia, em resposta aos desmatamentos. Atualmente ele é pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP, coordenador científico do Instituto de Estudos Climáticos da UFES e também presidente do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. Vamos receber com a salva de palmas Carlos Nobre, por favor. Seja muito bem-vindo ao nosso painel inaugural, o impacto da mudança do clima aqui no Brasil. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu acho que muitos que me antecederam aqui na abertura já cumprimentaram, parabenizaram o Salvador por realizar esse evento. Vamos dizer assim, talvez até o ano passado realizar um evento preparatório de uma Copa fosse um gesto importante, mas relativamente rotineiro. As coisas estão mudando e esse evento acaba tendo um papel, como o prefeito destacou, histórico. Eu vou fazer uma passada rápida com relação principalmente aos impactos do Brasil, mas também eu quero falar um pouquinho da ciência e eu vou explicar por quê. Nós realmente estamos numa nova época geológica. É difícil até conceber. Nós estamos há 11.700 anos no Holoceno, que permitiu a agricultura, que permitiu os assentamentos urbanos, que permitiu, inclusive, que muitas pessoas não precisassem ser coletores, caçadores, pescadores, e, portanto, surge a civilização. Então, o Holoceno tem um papel muito importante na construção da humanidade como nós a conhecemos, mas nós realmente nos tornamos uma força, nos últimos 11.000 anos, uma força biológica. Nós mudamos com a agricultura, a biologia, a vegetação do planeta, mas agora nós nos tornamos uma força geológica. A nossa ação em uso dos recursos naturais, água, energia e todos os outros recursos naturais que nós temos utilizado, aumentando, vamos dizer assim, a população de uma forma muito rápida no século XX e continua no século XXI, nós tivemos um impacto muito grande no sistema terrestre. E esses usos de recursos e população crescem exponencialmente, e também as perturbações do sistema terrestre, e nós vamos falar bastante das mudanças climáticas. E lógico, como aqui já destacado por vários dos palestrantes, a abertura não continuar um crescimento infinitamente. Então, em algum momento, nós temos que buscar o equilíbrio, buscar um planeta sustentável e resiliente. Eu vou falar um pouquinho de ciência, porque eu acho que nós estamos num momento no mundo. Nós, cientistas, 10 anos atrás, ninguém previu que agora o mundo estaria entrando numa época em que a anticiência estivesse crescendo. Mas é um fato concreto em várias partes do mundo, inclusive no mundo desenvolvido e também no Brasil. Então é importante destacar a ciência. Mudanças climáticas causadas por aumento do efeito estufa não é nada novo, Arrhenius, que ganhou o Prêmio Nobel de Química pela tabela periódica, ele já em 1896 produziu esse artigo científico histórico, mas que ficou bastante escondido por muitas décadas,
E ele já tinha feito uma previsão, já se sabia o que era o papel desses gases de efeito estufa, e ele fez uma previsão que a temperatura do planeta aumentaria 5 graus se nós dobrássemos o dióxido de carbono, o CO2. Então é nada de novo, e então a partir do descobrimento da física quântica no início do século passado, se entendeu o mecanismo físico, né? Essas moléculas, óxido nitroso, metano, ozônio, vapor d'água, gás carbônico, todas absorvem radiação térmica. É isso, o efeito estufa nada mais é do que esse papel de a radiação térmica emitida pela superfície tenta ir para o espaço e esses gases todos jogam ela de volta. Isso é o efeito estufa. O efeito estufa faz o nosso planeta ser 30 graus mais quente do que seria sem os gases. Se não fossem os gases, seria um planeta congelado. Então, a vida se deve também a esses gases. Então, isso é muito conhecido há muito tempo. Há muito tempo. Mas nós estamos realmente emitindo muito desses gases. Dá para perceber que até a metade do século passado, a principal emissão vinha de usos da terra, mudança da vegetação, substituição de florestas, principalmente florestas, por agricultura. Mas de meados do século passado, com o grande crescimento populacional e com o uso de energia, a maior parte das emissões vem da queima de combustíveis fósseis. Hoje, 70% das emissões globais vem da queima de combustíveis fósseis. Essas são as emissões em bilhões de toneladas. De 1990 para frente já cresceram 62% acima. Infelizmente, elas continuam a crescer. Tinham estabilizado em 2016, 2017, havia uma enorme expectativa que o grande ponto de inflexão fosse acontecer nos próximos anos, mas 2018 voltou a crescer e 2019 todos os sinais são que continuam a crescer. Então o desafio é ainda maior. Para onde vai todo esse gás carbônico? 91% queima de combustíveis fósseis, 9% origem de desmatamento, e ele vai para 44%, fica na atmosfera, causando efeito estufa. Felizmente, as florestas do planeta absorvem 31% e 25% vai para os oceanos. Então, esse é para onde vai todo esse gás. Uma grande preocupação é que, com o aquecimento global, as florestas diminuem sua capacidade de retirar o gás carbônico, e os oceanos também, e já está diminuindo essa capacidade. Então é muito preocupante que, se nós não caminharmos para um planeta neutro em carbono, o aquecimento global vai se acelerar muito. Essas são as concentrações. Nós já estamos aí com cerca de 410 partes por milhão de gás carbônico. Era 280 antes da Revolução Industrial, e o metano também. O gás carbônico tem uma vida muito longa. O metano, a meia-vida é 9 a 11 anos, o gás carbônico 150 anos. E o metano é um gás muito mais poderoso como efeito estufa que o gás carbônico, 28 vezes. O tempo de vida, esse é um dado que vem do conhecimento de como o gás carbônico sai da atmosfera, e é importante entender que o fato que a meia-vida do gás carbônico é 150 anos, significa que todo o gás carbônico que nós já emitimos vai continuar exercendo o efeito estufa, e o pico desse efeito é 20, 30 anos depois da emissão. Então nós vamos ter mudanças climáticas continuando nos próximos 20 a 30 anos, mesmo que hipoteticamente, milagrosamente, nós encerrássemos as emissões amanhã. Esse gás carbônico que está causando o aquecimento global, gás carbônico, metano, óxido nitroso e todos os outros gases. Então, uma série de estudos mostram que, se a gente faz uma simulação com modelos climáticos só com radiação solar, variações da radiação solar e erupções vulcânicas, é essa curva que a gente obtém. Não consegue ver esse aquecimento desde a década de 60. Ele só é reproduzido quando
nós colocamos os gases, os aerossóis, mudanças na vegetação. Os gases aquecem, os aerossóis esfriam. Então, esses aerossóis estão também contribuindo. Fatores naturais, como os vulcões, sempre que há uma erupção vulcânica muito grande, a temperatura esfria. Mas só mesmo com esses fatores se explica. Então, existe uma enorme certeza científica hoje, acima de 99%, que são esses gases que estão provocando grande parte do aquecimento. Eu cito essa informação até porque está havendo um crescimento do movimento anti-ciência, no sentido de que o fato de alguns escolherem ignorar a ciência não significa que o problema desaparecerá. Nos Estados Unidos, o presidente Trump está tirando os Estados Unidos do Acordo de Paris, as emissões voltaram a subir em 2018, possivelmente por essa sinalização. E eu gosto também de mostrar uma coisa: eu acho que todos aqueles pseudo-cientistas que ainda colocam dúvidas sobre a ciência do aquecimento global, eles estão se comportando, só os mais velhos aqui presentes vão se lembrar disso, eu me lembro, que é esse slide que eu vou mostrar agora. Eles estão se comportando exatamente como os médicos se comportavam, alguns pseudo-médicos, no final dos anos 60, quando colocavam, isso é real, são propagandas, uma em português, uma em inglês. A maioria dos doutores fumam um certo cigarro, para um trabalho de responsabilidade, o médico fumando. Hoje muito poucos médicos fumam. Mas isso é para mostrar que realmente havia médicos que faziam esse papel. E certamente no final dos anos 60, a certeza científica dos efeitos na saúde do tabagismo era muito grande. Não é para dizer que talvez daqui a uns 20 anos esses chamados negacionistas, eles vão ser premiados com o mesmo selo antiético que os médicos que fizeram isso foram premiados. O planeta está aquecendo e os extremos surgem a todo momento. Bom, nós estamos alterando um sistema terrestre que é muito complexo, não é só o clima. Nós estamos alterando vários aspectos: o ciclo de nitrogênio, a biodiversidade, as florestas, a fertilidade dos solos. Mas aqui eu vou me concentrar mais nos efeitos diretos das mudanças climáticas. Eu vou passar rapidamente. Não há dúvida da temperatura está subindo, certeza absoluta, 1 grau nos últimos 100 anos, 0,7 graus nos oceanos. Isso tudo causa um grande encolhimento do manto do gelo, que reflete no aumento do nível do mar. Geleiras estão desaparecendo, neve está diminuindo, elevação do nível do mar, cerca de 25 centímetros, lentamente, mas inexoravelmente. Rapidíssimo degelo do Oceano Ártico. Isso é uma outra informação importante, que as projeções que a ciência faz, ela sempre tem incertezas intrínsecas, inerentes ao método científico. Ciência não é dogma, não é religião. Ciência é a verdade naquele momento, é a melhor explicação dos fatos da natureza naquele momento. 20 anos atrás, nós projetávamos que o gelo no Ártico no verão, no hemisfério norte, desapareceria na virada do século. Hoje as projeções são 2050, no máximo 2060, mostrando que as incertezas podem ser dos dois lados. Em inglês a gente usa a expressão uncertainty cuts both ways. E eventos extremos, vamos falar um pouquinho mais, e também uma grande preocupação é a acidificação dos oceanos. Esses gás carbônico que entra nos oceanos, ele torna o oceano mais ácido. Se nós não conseguirmos sucesso no Acordo de Paris, eu sou otimista que nós vamos conseguir, mas se não conseguirmos, o oceano vai ficar tão ácido no final do século que 40%
da vida marinha irá desaparecer. Bom, esse é um gráfico recente da tendência do aquecimento. 2018 foi o ano mais quente da história, perdeu para 2016, 15, 17. Nós tivemos o mês de julho, o mais quente da história, temperatura média do planeta 1,2 graus, e as concentrações de gás carbônico subiram 2,4 partes por milhão e já estão quase 410. E preocupação é que 20 anos atrás a concentração subia 1,5 partes por milhão por ano. Agora ela já passa de 2, 2,5. Isso é uma enorme preocupação, ou seja, os sistemas que absorvem esse gás carbônico, os oceanos e as florestas, já dão sinais que estão começando a perder essa capacidade. Muito importante. Como eu falei, esse julho passado foi o julho mais quente, o mês mais quente do registro histórico desde meados do século XIX. Também essa mudança climática já causa eventos extremos com muito mais frequência e intensidade. Por exemplo, os furacões estão se tornando mais intensos no Caribe, no Índico, no Pacífico. Isso é um dado cientificamente comprovado. O número de furacões ainda não se determinou se eles crescem ou vão crescer, mas os furacões estão ficando mais intensos. E também as chuvas, né? E nós temos um exemplo aqui de Salvador, o desastre natural de março de 2015, em que mostrou a vulnerabilidade também, logicamente, o desastre natural é a perversa combinação do perigo que vem do clima e também da exposição das pessoas vivendo em área de risco. Mas, de qualquer modo, esse fator climático está se tornando mais intenso e mais frequente, gerando muito mais desastre natural. O nível médio do oceano eu já mencionei, e esse é um estudo do painel brasileiro de mudanças climáticas, mostrando também as cidades em vermelho são as que têm grande risco climático no aumento do nível do mar, e Salvador é uma dessas cidades. Tem planícies em Salvador com grandes contingentes populacionais, o prefeito já destacou isso muito bem. Tem que se buscar medidas de adaptação, porque o aumento do nível do mar, mesmo hipoteticamente se a gente parasse as emissões, ele vai continuar por muitos séculos, e esse aumento do nível do mar, com a tendência de degelo das geleiras da Groenlândia e da Antártica Ocidental, pode ultrapassar vários metros na escala de séculos. Metros em séculos. Nós existiremos daqui a alguns séculos, portanto, as cidades têm que se preparar. Se nós não tivermos sucesso no Acordo de Paris, pode subir 1 metro, 1,5 metros até o começo do próximo século. Então é muito preocupante realmente para 20% da população que mora em áreas de risco costeiras. No Brasil, a temperatura média já subiu 1,5 graus. No continente, a temperatura sobe mais do que no oceano. Aqui vocês veem o mapa do aumento da temperatura em todo o Brasil, e do lado direito o padrão de anomalia de chuvas já observado. É um padrão de mais chuva no norte, menos chuva em grande parte do Brasil, um pouco mais de chuva no sul e no sul do sudeste. Isso é observado. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco as projeções. Vocês vão ver que essas projeções são muito parecidas com o que nós já estamos vendo. Então, provavelmente, uma parte dessas mudanças observadas já são devido a esse aumento, vamos dizer assim, de 1,5 graus na temperatura no Brasil. Uma das coisas mais importantes em mudanças climáticas e observáveis é o aumento dos extremos climáticos. Nós já estamos observando isso. Para a agricultura é muito importante a temperatura. Esse é um mapa desde 60 até 2010,
Número de dias que a temperatura passa de 34 graus, 291 estações meteorológicas. Aqui eram 30 dias por ano, em média no Brasil. Nós já estamos acima de 60 dias. Todos nós percebemos que o clima está ficando mais quente e os extremos climáticos, as ondas de calor, também acontecem com muito mais frequência. Ainda que os cenários indiquem que as chuvas não se alteram até aumento no sul do sudeste, o que nós temos visto é um enorme impacto de extremos de seca no sudeste. As secas históricas de 2014, 2015, mas também chuvas abaixo da média por vários anos. Então, mesmo em regiões que não há uma projeção de que as chuvas vão diminuir, mas os extremos continuam a acontecer por secas. E nós tivemos no Nordeste, nos últimos 2012 a 18, a mais longa seca do registro histórico, desde meados do século 18, 19. Então é uma coisa que chama muito a atenção, a mais longa seca do registro histórico. Isso, o que está acontecendo? Essas regiões em vermelho são regiões semiáridas e elas variam de década para década, são várias décadas aqui, mas o que está acontecendo é que nós estamos vendo aumentar essa região e de fato, em função da seca histórica 2012 e 18, nós começamos a ver áreas que se tornaram áridas. Então isso é muito preocupante e eu vou falar um pouquinho mais do que pode acontecer com o semiárido. E na Amazônia, nós estamos vendo desde 2005 vários extremos. Secas históricas 2005, 2010, 2015, 2016, inundações históricas 2009, 2012 e 2014 no Rio Madeira. Em outras palavras, parece que o sistema começou a oscilar fora de controle. Quando a gente olha o registro paleoclimático na Amazônia, a gente nunca teve em 500 anos uma sequência de extremos como nós tivemos desde 2005. Então, alguma coisa está, vamos dizer assim, sinalizando uma mudança na Amazônia. Projeções para o futuro, aqui, esses são os dados do IPCC, esse futuro nós escolhemos, né? O Acordo de Paris, que é esse aqui, emissões em bilhões de toneladas, e o Acordo de Paris, que é isso aqui, que depois de 2070, 80, isso é para 2 graus, nós iríamos para emissões negativas, significa retirar gás carbônico da atmosfera. Nós estamos indo, infelizmente, 2017 e 2018, voltamos quase que nessa trajetória aqui na pior, que seria temperatura chegaria entre 3 e 5 graus no final do século. Nós tínhamos começado a mudar um pouco e voltamos quase que para essa trajetória, bastante preocupante. E essas trajetórias, elas indicam o cenário de médias emissões, temperaturas no Brasil entre 2 e 3 graus, final do século, altas emissões 5, 6 graus, e esse padrão de chuva, que como eu tinha falado, menos chuva em grande parte do Brasil e um pouco mais de chuva no sul. Então esse é um padrão bastante preocupante e vamos dizer assim, eu vou falar um pouco dos impactos dessas projeções. Olhando o Brasil, naquele cenário de altas emissões, nós vamos ver muito quente o interior, nós estamos falando aqui 7 graus, e também aquele padrão de menos chuva em grande parte do Brasil e um pouco mais de chuva no sul e no sul do sudeste. Esse é um gráfico que mostra a temperatura em 2.000 anos, as variações da temperatura, e nós estamos aqui, quer dizer, nós já passamos da faixa de variabilidade da temperatura no planeta Terra em 2.000 anos, está muito claramente, e também esses são os cenários do IPCC, né? Seria para o planeta se nós subirmos essa curva aqui. O planeta nunca viu um aumento em milhões de anos, um aumento tão rápido da temperatura. Então a gente pode entrar num colapso. Em inglês a gente chama hot house. O planeta vai para um outro estado que ele nunca viu há dezenas de milhões de anos, que
não há nenhuma preparação, vamos evitar isso. Então é muito importante realmente não deixar o planeta, nós criarmos a condição de subir essa curva. Outra pergunta que eu queria discutir com vocês, mostrar para vocês, que eu acho importante do ponto de vista um pouco filosófico discutir, é se há limites absolutos de adaptação. Vamos supor que o nosso principal equipamento evolutivo é o cérebro. Então, será que nós não conseguimos adaptar a qualquer grau de mudança climática? E eu quero discutir isso um pouco com vocês. Primeiro aspecto é saúde humana. Até recentemente, não havia uma clara noção de que se haveria uma mudança climática que afeta de forma irreversível. Quer dizer, existe um limite de adaptação. E nos últimos 10 anos ficou isso muito claro. Deixa eu explicar um pouco aqui esse conceito que chama temperatura de bulbo úmido. Temperatura de bulbo úmido é a temperatura do ar com 100% de umidade relativa, o ar saturado de vapor d'água. O corpo humano não resiste quando a temperatura de bulbo úmido passa de 35 graus. Por quê? Porque ele não consegue perder o calor metabólico. Um bebê e uma pessoa idosa pode durar meia hora, uma hora nesse clima. Uma pessoa adulta muito saudável, não mais do que 5 horas. Isso é um dado que vem da medicina e é muito conhecido. A pergunta é, será que o planeta vai chegar nessa situação? Nós, humanos, Homo sapiens, evoluímos em milhões de anos, os nossos ancestrais Homo erectus. Nunca o planeta teve essa condição. Portanto, o nosso metabolismo evoluiu de outra maneira. Nunca experimentou. Então, equivalente a essa temperatura de bulbo úmido é, por exemplo, 41 graus, umidade relativa 67%. E o que nós vemos é que se a temperatura não tiver controle nela, nós podemos ter várias partes do planeta atingindo essa condição. Por exemplo, Cuiabá já teve 73 dias nesse período que a temperatura passou de bulbo úmido, passou de 31 graus. Manaus chegou a 32,7 graus em 2015, menos 3 graus desse limite fisiológico. E os estudos mostram que se a gente não conseguir controlar o aquecimento global, no pior cenário, o RCP 8.5 e mesmo no RCP 4.5, toda essa região aqui terá pelo menos, por exemplo, 200, 300 dias em que a temperatura, durante algum momento do dia, ela ultrapassa esse limite. É outro planeta, as pessoas não vão poder ficar em ambientes abertos. Então esse é um limite importantíssimo para que se pense que nós não, nesse ponto de vista, só esse dado já seria suficiente para nós concluirmos que não tem como seguir uma trajetória, porque não há adaptação absoluta do corpo humano. É outro planeta, ou todo mundo muda para altas altitudes, ou muda todo mundo para regiões polares. Ninguém vai praticamente viver em nível do mar ou nos trópicos, se nós não tivermos o controle. Esse também é um estudo da Fiocruz, também destacando essas áreas aqui todas ultrapassariam esse limite fisiológico. Então esse é um dado importante para ver que há limites absolutos. O outro dado, há limites para a agricultura? Lógico que há limites. É só olhar arroz, trigo, milho. Vejam o milho, né, que nós plantamos muito por aqui. Não forma mais brotos quando a temperatura passa de 39 graus. Nesses cenários de mudanças climáticas, o Brasil, grande parte de onde tem agricultura, a temperatura passa todos os dias muito de 39 graus. Nós, uma potência agrícola, deixaremos de ser uma potência agrícola se nós não conseguirmos, se o grupo planeta, não é só nós, se nós não tivermos sucesso no Acordo de Paris. Então tem um estudo da Embrapa mostrando as regiões que perderiam completamente a condição de agricultura. Esses são os limites de várias das culturas agrícolas. E esse é um outro dado de uma projeção. O que aconteceria
com dias acima de 34 graus. Lembra que eu mostrei os dados observados? Essas são uma projeção e a gente vê claramente, naquele pior cenário, quase todo o Brasil não teria mais agricultura. Toda essa região teria temperaturas acima de 34 graus na maior parte do tempo. Então, por exemplo, o vermelho acima de 300 dias de temperaturas acima de 34 graus. Então, só para destacar o risco dessas mudanças para a agricultura. A agricultura não haveria um limite de adaptação. Há um limite absoluto de adaptação que não há fotossíntese quando a temperatura dentro da folha do cloroplasto atinge 43 graus. Então, por isso que em desertos que a temperatura passa de 43 graus, não há fotossíntese durante a maior parte do dia, um pouquinho de fotossíntese de manhã e no fim do dia. Então é um dado, um limite absoluto. Os cenários mostram um enorme risco de perda, tudo em vermelho, é perda da agricultura tropical. Isso é 2050, com 3 graus de aumento, e o Brasil seria extremamente prejudicado, deixaria de ser a potência agrícola que nós somos. Há risco da caatinga desaparecer? Nós também temos estudado essa questão e, de fato, o que nós temos concluído? Esse aqui é a seca de 2012, que foi muito intensa. Esses pontos nessa cor roxa são os pontos de seca extrema. Isso é 2012. Olha um cenário de mudanças climáticas, aquele cenário de altas emissões. Já em 2070, todo o semiárido está na condição de seca extrema. E uma boa parte do semiárido, isso aqui é caatinga e isso aqui é semideserto. Um risco enorme de uma grande parte do semiárido se tornar um semideserto. A região mais vulnerável do Brasil em termos de escala. Isso é um risco, outro aspecto de não haver a possibilidade de adaptação, porque haveria uma mudança considerável desse bioma, ele praticamente desapareceria. Eu tenho trabalhado praticamente a maior parte da minha carreira, 40 anos, sobre a Amazônia, e nós também temos estudado muito o que pode acontecer com a Amazônia. A Amazônia está nas páginas de todos os jornais, não só do Brasil, mas do mundo, nos últimos exatamente um mês. No dia 19, o presidente do país fez uma acusação infundada contra a qualidade dos dados do INPE e atenção sobre a ciência, né? E então destacou uma série de resultados de estudos que nós temos feito, muitos têm feito, o meu grupo também, e basicamente a gente chegou a uma conclusão que quando tem mudança climática, desmatamento, incêndios florestais e até o efeito positivo chamado fertilização do CO2, as florestas, as plantas funcionam melhor com um pouquinho mais de CO2. A gente coloca uma projeção para 2050 em relação à floresta de controle, não é mais a floresta de hoje, seria a floresta original, a gente vê uma redução de 50% a 60% da floresta, ela vai para mais perto dos Andes. Então, um enorme risco de retração da floresta. Isso fez com que nós tenhamos alertado, isso por causa desses episódios recentes na Amazônia, atingiu uma popularização, vamos dizer assim. Muitos veículos de imprensa deram destaque a esse trabalho que nós publicamos no ano passado, que é alertando que quando você coloca todos esses fatores juntos, mudança climática, desmatamento, aumento dos incêndios e até o aumento do CO2, tem um tipping point, um ponto de não retorno para a Amazônia, que é 20, 25% da sua área total. Nós estamos em quanto? Nós estamos em 15, 17%. A Amazônia como um todo, 6,2 milhões de quilômetros quadrados. Mas nós estamos vendo algumas coisas na Amazônia que nos preocupam demais. A Amazônia diminuiu a sua capacidade de absorver carbono. A estação seca está aumentando no sul e leste da Amazônia, principalmente nas áreas desmatadas. O gênero de algumas espécies mais úmidas, a mortalidade aumentou. O gênero das espécies mais resistentes à seca
a mortalidade diminuiu. Então nós estamos vendo transformações na Amazônia muito preocupantes. Eu espero que o ponto de não retorno não tenha sido atingido e a gente não passe esse ponto. Mas existe uma enorme preocupação o que pode estar acontecendo com a Amazônia e realmente a política, a única política para a Amazônia é levar o desmatamento a zero. Não existe nenhuma outra política. Como eu falei, um assunto que atingiu a preocupação mundial. Impacto nas cidades. Nas cidades nós temos vários fatores não triviais, né? Nós temos vários fatores. Aquecimento global, mas em muitas cidades o efeito principal de mudança climática é de fato o chamado efeito de ilha urbana de calor. Por exemplo, a cidade de São Paulo tem o maior efeito de ilha urbana de calor em todo o Brasil, por ser uma mega cidade. Então, a cidade, tirando a vegetação, substituindo com concreto, asfalto, etc., você perde a capacidade de transpiração das plantas, a cidade aquece. Aí o aquecimento varia, 3, 4, 5 graus. E tem uma enorme mudança por causa desse efeito. Por exemplo, em São Paulo, nós já essa precipitação de mais de 100 milímetros que causa desastres naturais, que lá na década de 30 não acontecia nenhuma vez por década, agora acontece em média uma vez por ano, causando inúmeros desastres. Então, esse efeito, ele é palpável, ele é visível em todas as cidades, inclusive em Salvador, menor efeito do que em São Paulo, mas esse efeito se soma ao aquecimento global e em cidades tropicais, por exemplo, Manaus, tem um outro efeito, que a cidade se expande sobre as florestas. E aí nós temos, em uma cidade como Manaus, nós temos o desmatamento, ilha urbana de calor e aquecimento global. É até estranho, Manaus está no centro da mais importante e maior floresta tropical do mundo, tem pouquíssima área verde. Isso mostra um pouco a falta de atenção de um planejamento urbano razoável, né? E a cidade de Manaus, por exemplo, eu morei em Manaus no começo da minha carreira, de 75 a 77, o máximo da temperatura até 1977 era 33 graus em Manaus. Em setembro de 2015 atingiu 38, quer dizer, um enorme aumento da temperatura em Manaus por essa soma desses três efeitos. Tira a vegetação, efeito de ilha urbana de calor e também 1 grau é o aquecimento global. Os cenários mostram que muitas cidades, por exemplo, o que pode acontecer com os cenários de mudanças climáticas? Goiânia vai ficar com um clima semelhante ao de Cuiabá, Curitiba, um clima semelhante ao de Florianópolis, Salvador, um clima semelhante ao de Recife. E a gente pode até fazer algumas simulações, tem um aplicativo que faz simulações do que pode acontecer, só para lhes dar uma ideia. Isso aqui é o número de dias com a temperatura média acima de 32 graus. E lá no final do século, Cuiabá, 309 dias com a temperatura média acima de 32. É quase que uma situação impossível se nós não controlarmos o aquecimento global. Cuiabá se torna praticamente inviável de manter uma grande população. Fiz a simulação também para Salvador, chega a 200 dias por ano, uma cidade costeira, próximo do oceano, temperaturas mais controladas pela temperatura do oceano, mas ainda assim mais de 200 dias com temperatura média acima de 34 graus. Próximo do oceano tem bastante umidade, uma temperatura com umidade atinge aquela situação perigosa para a saúde, perigosa para a vida. Os desafios globais, esse é o último item que eu quero conversar com vocês. Essa figura são as projeções. Aqui nós temos bilhões de toneladas de gases de efeito estufa. Esse aqui até perto de 2015, como eu falei, está aumentando um pouco. Isso aqui foi o Acordo de Paris. O Acordo de Paris, ele não mostra até 2030
nenhuma grande redução. Essas seriam as emissões para o planeta 2 graus mais quente, essas emissões para 1,5 grau mais quente. Vejam o enorme desafio das lacunas, né? Aqui temos números para 2 graus e para 1,5 grau. Nós estamos falando aí, por exemplo, 1,5 grau em 2030, 23 a 27 bilhões de toneladas de gás carbônico, gases de efeito estufa a mais, se os países não se tornarem mais ambiciosos nas suas metas. Então vejam a importância e o risco que nós corremos. Isso é um acordo de enorme sucesso. Então, quais são as soluções? As soluções são conhecidas, vários dos que falaram na abertura, eles têm uma lista de soluções, né? Produção de energia no mundo, como eu falei, cerca de 75% da energia ainda é termoelétricas, combustíveis fósseis. Aqui no Brasil é menos. Aqui no Brasil nós temos cerca de 40% da energia renovável, 60% é combustível fóssil, eletricidade, transporte. E também aqui foi mencionado o que é óbvio, e isso é uma coisa que o Brasil está ficando um pouco para trás. Há uma tendência mundial de mobilidade através de eletricidade, dos veículos elétricos. Essa pauta ela ainda não sedimentou no Brasil. O Brasil está bastante atrasado numa mudança de paradigma de transporte. Agricultura, a Embrapa tem vários estudos mostrando que até 2030 a nossa agricultura pode ficar neutra em carbono, quer dizer, o que ela emite, ela reabsorve, aumentando a matéria orgânica no solo. Isso é factível, com tecnologias já desenvolvidas. Há que haver um desejo do setor do agronegócio de entrar nessa trajetória. E por fim, biocombustíveis também, eles emitem muito menos, mas nós temos que ver qual é o ciclo de vida dos biocombustíveis, porque a eletricidade, como vocês sabem, ela já é a forma mais barata de gerar energia elétrica. A usina fotovoltaica no Piauí, inaugurada alguns meses atrás, teve o preço mais barato de eletricidade do mundo. Ganhou Abu Dhabi, ganhou da África do Sul, ganhou da Índia. E a energia eólica produzida no Brasil, até mesmo aqui na Chapada Diamantina, tem um enorme potencial de energia eólica, é a mais barata energia eólica do mundo. Então o Brasil tem esse privilégio de ter energia renovável com enorme potencial, tem uma matriz hidrelétrica que pode funcionar como uma grande bateria, 130 gigawatts. Então nós realmente, se nós quiséssemos, nós, país brasileiros, fôssemos na direção, nós seríamos o primeiro país do mundo a chegar a zero de energia, se quiséssemos. É um desejo dos brasileiros. Não falta energia renovável e é a mais barata do mundo. Então, né, por que não vamos nessa direção? Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer. Para atingirmos as metas do Acordo de Paris, nós temos que seguir uma trajetória de redução de emissões que é chamada Lei de Carbono, Carbon Law, que é a cada 10 anos reduzir a metade as emissões. Então, por exemplo, nós estamos com 40 bilhões de toneladas de gás carbônico. Ainda aqui não está somado metano e outros gases. Em 2030, nós temos que chegar a 20. Em 2040, a 10. E em 2050, a 5. E as absorções aqui em azul seriam 5. E nós chegaríamos à neutralidade de carbono, quer dizer, não estaríamos mais aumentando a concentração. Para 1,5 grau, na segunda metade desse século, nós teríamos que retirar bastante gás carbônico da atmosfera. Para 1,5 grau, esse é o cenário para 2 graus. E o Brasil? Né? Essas são as emissões brasileiras até 2012. Eu destaco 2012, foi a menor emissão do Brasil desde que começou a série histórica em 1990. Por que foi a menor em 2012? Muitos países estão aumentando e o Brasil diminuiu.
pela queda do desmatamento. O desmatamento sempre foi a maior fonte de emissões, então nós conseguimos aqui no 2012. É mais correto não olhar o total que o país emite, mas olhar a emissão per capita. Porque senão a China é o país que mais emite, mas tem 1,3 bilhões de habitantes. Mas per capita a China emite até mais que o Brasil, 6,8, 7,9, Estados Unidos 18, Rússia 10 e Rússia 15, Alemanha 10. Então, no cenário de 2 graus, isso não é 1,5, no cenário de 2 graus, a emissão per capita global tem que ser 2 toneladas, deveria ser 2 toneladas. E como já aqui foi falado, para o planeta é muito mais seguro 1,5 graus. 2 graus tem muitos riscos, mas teria que chegar. Isso significaria 500, 400 milhões de toneladas no Brasil, ou 0 para 1,5 grau. Qual é o grande potencial do Brasil? Eu já destaquei, o Brasil tem, se desejar, o maior potencial do mundo de chegar, de países grandes, de chegar à emissão 0, emissão líquida 0, mas um enorme potencial que nós temos é restauração florestal. Nós temos, nesse estudo da Science, 50 milhões de hectares para restaurar, baixa produtividade da agricultura, pastagens degradadas. Só de pastagem degradada no Brasil nós temos 50 milhões de hectares. Então, se o Brasil criar mecanismos, e mecanismos internacionais que têm que ser financiados por mecanismos, isso não é uma coisa simples, tem que se criar um mecanismo também internacional de financiamento dessa restauração, nós poderíamos estar retirando da atmosfera, com florestas tropicais, cerca de 700, 800 milhões de toneladas. Só um esforço desse já tornaria o Brasil quase que neutro em carbono. E esse é o maior potencial e é uma das soluções mais econômicas, restauração florestal. Por exemplo, vocês estão vendo aqui uma área que foi previamente floresta, ela absorve 18 toneladas de gás carbônico por ano, se for pastagem 10,5 por hectare por ano, se teve agricultura 17. Esse é o potencial que o Brasil tem, tecnologia muito conhecida de fazer restauração florestal. Em muitos locais a regeneração natural já acontece, como na Amazônia, na Mata Atlântica é mais difícil, tem menos Mata Atlântica, então esse é um grande potencial. Um outro potencial do Brasil é tornar a pecuária muito mais sustentável. Esses estudos da Embrapa mostram um potencial de sequestro de carbono da pecuária. Se você fizer uma pecuária com sequestro de carbono no solo, ela se torna totalmente sustentável. Vários estudos mostram esse potencial, meia tonelada de gás carbônico por ano. Então, esse um caminho possível, a ciência está aí, a ciência tem todos os elementos. Falta o quê? Falta mudar uma certa cultura da agricultura brasileira, um aspecto cultural que é muito mais na posse de terra e muito menos na eficiência da agricultura. Bem rapidinho, isso aqui são os países que já fizeram compromissos com data em verde, de zerar suas emissões, né? O Butão e o Suriname já são emissões negativas. E aí países 2030, Noruega, Suécia, etc. As cidades, estados que já fizeram compromissos e cidades também. A Argentina acabou de passar uma lei no Congresso da crise climática, também fazendo metas aprovadas pelo seu Congresso de zerar emissões. Foi o primeiro país da América Latina. A Costa Rica também já fez, o segundo país. Nós temos também alguns compromissos de grandes cidades. Por exemplo, o prefeito de São Paulo diz que quer manter a trajetória do Acordo de Paris para a cidade de São Paulo, que responde por uma grande emissão. E aqui em Salvador, por que não a cidade assumir esse compromisso? Nós vimos o discurso do prefeito, todo o plano de Salvador para mudanças climáticas, mas não há nenhuma cidade brasileira que assumiu o compromisso temporal até 2050, até 2040, por que não
com a palavra o prefeito de Salvador, para aproveitar, quem sabe, essa semana e assumir o compromisso. Só algumas considerações finais. A questão das mudanças climáticas, ela atingiu uma dimensão muito maior do que um aspecto econômico, climático, né? Ela se tornou um aspecto ético. As religiões, a maioria das religiões, aqui tem o exemplo da encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, claramente coloca isso como um grande problema da humanidade, É central para o atingimento de todos os objetivos do desenvolvimento sustentável. Se a gente olha essas seis grandes transformações que nós precisamos do planeta, alimentos da terra, biosfera, energia, consumo, produção sustentáveis, cidades, as mudanças climáticas permeia todos esses objetivos. Não teremos um planeta sustentável sem resolvermos a questão das mudanças climáticas. E por fim eu queria concluir só com esses meus pensamentos. Quer dizer, o Brasil deve manter-se com altivez e o protagonismo que ele conseguiu com muito esforço desde a Rio 92. O Brasil é um dos países que mais defenderam, negociaram, protagonizaram o avanço para chegar no Acordo de Paris. Então, na busca de soluções para enfrentar a crise climática, ele deve implementar suas ambiciosas metas, ele não deve andar para trás. Se o governo federal está relutante, que os estados e as cidades assumam, porque não está acontecendo nos Estados Unidos, então vamos repetir aqui no Brasil também. Então nós devemos implementar, nós temos que ser mais ambiciosos ainda. As nossas metas têm que chegar à emissão per capita zero até 2050, talvez 4 toneladas em 2030, e também manter o apoio ao avanço científico. Eu, como cientista, me preocupo muito com o que está acontecendo no Brasil nos últimos anos. Um contingenciamento, uma falta de apoio governamental à ciência que pode nos levar ao atraso. E por fim, é o meu desejo, já sou uma geração saindo da atividade, ainda que eu continue muito interessado em trabalhar, mas que o Brasil e a busca da sustentabilidade devem caminhar juntos para sempre como nosso principal legado para as futuras gerações. Muitíssimo obrigado.